O ciclo biogeoquímico do nitrogênio é um dos ciclos biogeoquímicos mais procurados, mais pesquisados e também mais estudados. Por quê? Porque na verdade ele é um ciclo que caiu seguidamente em prova e ao mesmo tempo é um ciclo muito importante porque ele tem muita relação direta com a nossa vida. Então é importante lembrar quais são as relações que o nitrogênio pode ter na natureza e entender por que ele é tão importante assim dentro de todas as questões que a gente vai ver. Que é o seguinte, primeiro, nitrogênio, a gente não pode esquecer que ele corresponde a 78% da atmosfera, sozinho, então na forma de N2. Então o maior depósito de nitrogênio que tu tem no teu planeta está na atmosfera, né? Está no gás da atmosfera, ou seja, praticamente 80% de tudo que tu está respirando é nitrogênio puro. Sendo assim, cada vez que tu inspira e enche teu pulmão, 80%, ou seja, 4/5 é nitrogênio puro. O resto é oxigênio e mistura de outros gases. Então, quando a gente tem isso aí, nesse caso, por que o nitrogênio é tão importante? Porque toda hora falam sobre ele, perguntam sobre ele. Então é importante lembrar o seguinte, dentro do nosso corpo, dentro dos seres vivos, ele é utilizado para a constituição dos aminoácidos. Para quem não lembra, aminoácido é aquela unidade, aquela moleculinha que é utilizada para montar as proteínas. E depois da água, as proteínas são o segundo tipo de composto químico mais abundante dentro do nosso corpo, ou seja, o teu corpo geneticamente ele vive para fabricar proteínas. Sendo assim, se não houver nitrogênio, não tem aminoácidos, não tem proteínas. Então, essa é uma das importâncias. Segundo, quando a gente tem nitrogênio dentro do nosso organismo, a gente também utiliza ele para poder fabricar nucleotídeos, que são as moléculas usadas para construir moléculas de DNA, moléculas de RNA e moléculas de ATP, ou seja, material genético e energia. Então, resumindo assim, em poucas coisas, em poucas palavras, a gente pode dizer o seguinte, se não tem nitrogênio, tu não tem material genético, tu não tem energia e tu não tem proteínas, ou seja, tudo que tu precisa para viver. Então, o nitrogênio ele é indispensável para a vida. Então ele é muito importante para a gente ter uma estrutura celular completa que funcione com material genético, que tenha combustível, energia na forma de ATP e constitua essas estruturas. Então, obrigatoriamente, se não tem DNA, não tem RNA, não tem ATP, não tem proteínas, não tem célula. Então, todas as formas de vida utilizam isso, desde estruturas muito simples como viroides até estruturas um pouquinho mais complexas, como príons e vírus, até estruturas bem complexas, como estruturas celulares de seres grandes como a gente. Então, nesse caso, por isso que é importante ter nitrogênio, saber que tem nitrogênio. Então, tanto planta quanto bicho, bactéria, não interessa, todo mundo tem. Todo mundo precisa, todo mundo usa. Se eu tenho um solo onde tem pouco nitrogênio, naturalmente a planta, que vai depender daquele solo, ela vai ficar carente, ela vai ficar pobre de algum desses compostos. Ou ela vai ficar pobre em proteínas, ou ela vai ficar pobre ou deficitária em DNA, RNA ou energia. Por isso que é tão importante. Então, nesse caso, ele é usado para essas finalidades. Segundo, na natureza, como é que funciona o ciclo biogeoquímico do nitrogênio? Na verdade, ele é completamente transformado por bactérias. Quando a gente usa, quando a gente pega, nós animais em especial pegamos através da comida. As plantas absorvem o que as bactérias transformaram. Então, todo o ciclo do nitrogênio, basicamente, ele ocorre por quimiossíntese. Só uma das etapas que acontece por respiração anaeróbica, o resto é tudo quimiossíntese. Sendo assim, no caso da natureza, é todo transformado por bactérias, ou por quimiossíntese, ou por respiração anaeróbica. Ainda, a gente vai ter nas cadeias alimentares, que é o nosso caso daí, primeiro, absorvido pelos vegetais. Então, as plantas pegam da natureza sob a forma de nitrato, especialmente o NO3-, eventualmente sob a forma de amônia, que é mais raro. Tá? Então, quase sempre é nitrato. E nós, animais? Bom, os animais consomem, então a gente come. Então, quando tu come um pedaço de planta, tu pega a proteína de planta, destrói, transforma em aminoácido de planta e transforma em aminoácido e proteína de bicho. Tu come um pedaço de planta e destrói DNA, RNA e ATP de planta em DNA, RNA e ATP de bicho. Então, para nós animais, isso entra pela alimentação. Então, a gente consome dentro da cadeia alimentar, como nós somos consumidores, né? A gente come e transforma em moléculas de bicho, de gente no nosso caso. Sendo assim, nesse caso, as cadeias alimentares, elas, a partir do produtor, vão fornecer nitrogênio para todos os que vierem depois na cadeia. Então, o nitrogênio ainda tem outras relações. Primeiro, a gente vai ter alguns problemas ambientais associados ao nitrogênio. Por exemplo,
o empobrecimento do solo. Quando a gente coloca só um único tipo de vegetal e planta a mesma coisa a vida inteira, a gente remove só aquele tipo de nutriente que aquela determinada planta consome. Por quê? Porque assim como a gente, que tem preferência por um determinado tipo de alimento e menos preferência por outro, se a gente comer só o mesmo tipo de coisa, vai acabar aquele tipo de coisa. Então, as plantas também são assim. Algumas têm preferência por magnésio, há outras por sódio, há outras por potássio, outras por nitrogênio, outras por fósforo. Então, o que acaba acontecendo é que se eu plantar um vegetal que só consome nitrogênio, ou que preferencialmente usa nitrogênio e menos dos outros tipos de compostos, é natural que aquele tipo de vegetal ele desgaste o solo daquele determinado tipo de nutriente. Se for o nitrogênio, de nitrogênio. Então, nesse caso, se a gente não tiver eventualmente uma recolocação de nitrogênio, vai haver um empobrecimento natural do solo. Então, esse é um exemplo. Segundo tipo, lixiviação do solo, que é quando a gente coloca demais nutrientes no chão e esses nutrientes, então, eles acabam ficando demais e eles acabam indo para o fundo, né? Para as camadas mais profundas. Em geral, quando acontece isso, a gente acaba tendo dificuldade da vegetação absorver o nitrogênio e aí vai faltar proteína, DNA e RNA de planta. Outro tipo de problema que a gente pode ter também é a adubação excessiva, levando então a problemas como a maré vermelha e também a eutrofização das águas, né? Então, que é nitrogênio demais normalmente ou na água ou no solo, que vai acabar parando dentro de um curso de água, mas isso é uma coisa que a gente vai ver depois, na parte de problemas ambientais mesmo. Então, assim como o nitrogênio está associado a determinados tipos de problemas ambientais, nós também podemos ter situações onde o nitrogênio está associado a situações de agroecologia ou técnicas agroecológicas, que são aquelas em que a gente vai utilizar de formas naturais, de meios alternativos, para evitar que o solo empobreça. Como, por exemplo, no caso da rotação de culturas, que é ir trocando os cultivares dentro de uma determinada região, para que em determinado momento a gente tenha a reposição dos nutrientes. O nitrogênio é um deles importante e normalmente está associado então ao plantio de leguminosas. Além disso, a gente pode ter também um consórcio de culturas, que é aquele tipo de técnica onde a gente planta uma planta, aí uma carreira de outra planta, e bota lá, sei lá, café, e bota uma plantinha no meio, tipo feijão. Então, vai intercalando dois tipos de cultivares para que a primeira adube a segunda e a segunda adube a primeira. Então, elas vão trocando nutrientes. Isso é consórcio de cultura, né? Que é plantar duas plantações ao mesmo tempo dentro do mesmo lugar. Lógico, não é qualquer tipo de planta e tal, mas isso é uma coisa que os agrônomos estudam para saber que tipo de planta dá para pôr em que lugar e quais são os tipos de plantas que necessitam uma da outra. Então, sabendo dito isso, o nitrogênio tem vários tipos de papéis, vários tipos de utilidades. Agora, uma coisa importante que normalmente é um calo assim, para a galera, que é como é que acontece essa circulação. Então, é importante a gente lembrar que na natureza o grande depósito de nitrogênio está no ar, nesse caso aqui, na atmosfera, sob a forma de N2, gás nitrogênio ou nitrogênio molecular, que é o nitrogênio atmosférico. Então está aqui, ó, nominho das moléculas, N2, nitrogênio molecular, gás nitrogênio ou nitrogênio atmosférico. Esse gás nitrogênio, ele tem que ser transformado em uma molécula que possa ser presa e seja fixada no solo. Então, ele vai ser transformado no processo número 1 para amônia, que é o NH3. Aqui, NH3, amônia. Quando ele acaba sendo transformado para NH4+, chamado amoníaco ou íon amônio, certo? Então, é transformado para amônia no processo número 1. Esse processo número 1 é chamado, então, de fixação do nitrogênio. Essa fixação é transformar o gás em uma coisa que fique presa ao solo. Nesse caso, esse processo número 1, que é prender o nitrogênio no chão, ele vai ser realizado de algumas formas diferentes. Ou a fixação biológica por bactérias, aí tu tem bactérias que ficam no chão e elas mesmas prendem da atmosfera. Nesse caso, algumas bactérias, como por exemplo as bactérias do gênero Nostoc, podem fazer isso. Uma outra possibilidade é quando a gente vai ter a fixação biológica feita especificamente por um grupo de plantas chamadas leguminosas. São aquelas que produzem legume ou vagem, que é a mesma coisa, tipo feijão, soja, a lentilha, a ervilha, ou então de repente, sei lá, o amendoim, todas essas são leguminosas. Quando acontece isso, as leguminosas, elas têm aqui na raiz delas
uma bolinha. Essa bolinha, na verdade, é um nódulo, é uma infecção formada por uma bactéria. Essa bactéria pertence ao gênero Rhizobium, que significa uma bactéria que vive nas raízes. O que acaba acontecendo? Essa bactéria ela tem capacidade de fixar o N2 atmosférico direto na raiz da planta sob a forma de NH3. Aí a planta leguminosa já sai utilizando. Sendo assim, essa planta leguminosa que está ali, ela tem mais capacidade do que outras plantas de obter o nitrogênio, porque ela pode pegar da forma que todas as outras plantas pegam e pode fixar diretamente nas suas raízes. Então ela tem duas possibilidades. As outras plantas só têm uma. Então, as leguminosas, como a soja, por exemplo, cada vez que é cortada a plantação de soja, fica só esse pedacinho dali para baixo no chão. Então, na troca, as bactérias decompositoras decompõem ou desmanchem, e aí aquele nódulo acaba apodrecendo e enriquece o chão com nitrogênio. Então, mantém mais nitrogênio no solo. Então, uma das formas de fixar o nitrogênio é direto da atmosfera para o chão, por bactérias que estão no chão. Outra forma, do nitrogênio atmosférico para as raízes nas leguminosas, é só nas leguminosas. E uma terceira forma, que é quando dá descarga elétrica, tipo relâmpago, dá raios, e o raio pode acabar fixando o nitrogênio assim, na forma de amônia ou de amoníaco. Então, nesse caso, quando acontecer isso aí, tá lá, a amônia no chão. Esse primeiro processo acaba convertendo então o N2 em NH3. Essa é a primeira etapa. N2 para NH3 é um processo de amonificação, transformação para amônia, só que o problema é que a amônia é tóxica. Então, nenhum tipo de ser vivo consegue utilizar, a não ser essas bactérias que estão ali no chão. Então, o que acontece? A gente precisa de novas transformações bioquímicas para chegar numa molécula que todas as plantas possam usar. E isso vai acontecer num processo dividido em duas etapas, onde agora vai entrar oxigênio. Esse processo, então, dividido em duas etapas, é a nitrificação. A nitrificação, na verdade, está dividida em passo 1, passo 2, que são processos de oxidação, de introdução de oxigênio, onde no primeiro passo nós temos a etapa 2, que entram 2 átomos de oxigênio, e a gente vai ter, então, aqui o processo de fabricação de nitrito. O nitrito, então, é a conversão da amônia para NO2-. Quando acontece isso aqui, a etapa número 2 é chamada de nitrosação e é realizada por um grupo bem particular e pontual de bactérias, chamadas bactérias nitrossomonas. Então, essas bactérias nitrossomonas, elas, na verdade, fabricam o nitrito. Só que o nitrito, ele é um átomo, um tipo de molécula, na verdade, que é muito tóxica. Não é uma molécula que possa ser utilizada pelos vegetais, muito menos pelos animais. Então, ou as leguminosas coletaram ou ninguém coletou nitrogênio até agora. Então, assim como a amônia, o nitrito, que é essa segunda molécula que está no chão, também é transformado por quimiossíntese. Então, quimiossíntese e quimiossíntese. Nenhum desses dois processos gerou um tipo de molécula que as plantas possam utilizar. Então, o que acaba acontecendo? O nitrito, fabricado por essas bactérias nitrossomonas, ou é utilizado pelas próprias bactérias ou fica lá sobrando. Então, o que acaba acontecendo? Nós teremos um segundo processo, nesse caso da nitrificação, que vai ser agora converter para a molécula mais importante que pode ter no solo, que é o nitrato. Então, a gente vai ter o segundo processo de oxidação, que é o processo número 3. Então, o processo 2 foi a nitrosação, o processo número 3 é a nitratação. Essa nitratação é a transformação de nitrito para nitrato. Então, ó, NO2 nitrito, NO3 nitrato. O nitrato, sim, essa é a grande molécula. É a molécula mais importante desse ciclo aqui, porque essa molécula, o nitrato, é aquela que vai ser utilizado pelos vegetais. Então, quando o vegetal pega, se não for uma leguminosa, ele vai pegar só sob a forma de nitrato. Se for uma leguminosa, pode pegar sob a forma de nitrato e também fixar diretamente nas raízes na forma de amônia. E aí converter ele dentro direto para nitrato. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o nitrato, quando estiver faltando nutrientes nitrogenados no chão, normalmente o nitrato ele é o que é usado nas adubações. Então ele é acrescentado ao solo de maneira artificial através da adubação química. E isso é que pode acabar interferindo diretamente nos problemas ambientais, gerando algum tipo de problema como a própria eutrofização. Então, o que acaba acontecendo é que o nitrato, o NO3-,
ele na verdade é o tipo de molécula que agora é absorvido pelo vegetal. Então, esse processo de fabricação de nitrato é fabricado pelas bactérias Nitrobacter ou nitrobactérias. Essas vão fazer a nitratação ou transformação para nitrato. Quando acontece isso, é lógico que pode sobrar nitrato no chão. Se as plantas não usarem todo o nitrato do solo, das duas uma. Ou ele pode, pela chuva, ser empurrado para dentro de um curso de água e parar dentro de um rio, e lá dentro do rio ele vai abastecer as algas. Isso pode acabar gerando um problema ambiental. Ou então, ele pode ser decomposto, destruído e devolvido para a natureza, sob o ponto de origem, na forma de gás nitrogênio. Sendo assim, quando o nitrato é devolvido para a natureza, sob a forma de origem, que é o N2, ele vai desnitrificar. Ele sai do estágio da nitrificação e desnitrifica, ou seja, volta para o ponto de origem. Lembre, se começou num ponto, tem que terminar no mesmo ponto. Então, o último processo, que é o processo número 4, que é quando a gente tem a desnitrificação e vai fazer a devolução do nitrogênio para a natureza, devolver ele para a atmosfera. Quando acontecer isso aqui, são chamadas bactérias desnitrificantes e vão fazer isso através de uma atividade chamada respiração anaeróbica. É a única das atividades onde não teremos quimiossíntese. E então, nesse caso, um dos grupos de bactérias que faz muito isso é a Pseudomonas, que vai devolver para a natureza. Se acontecer isso aqui, nós temos um ciclo que está funcionando legal. Só que aí, por exemplo, suponhamos que nós temos o seguinte caso: alguém vai lá e passa fogo no chão, queima o solo, tipo campo, né? O que vai acabar acontecendo? Quando a gente queima essa vegetação que fica rente ao solo, boa parte das bactérias que fazem essa transformação vão morrer. E aí o que acaba acontecendo é que a gente vai ter dificuldades para fazer essa circulação. Se acontecer isso, a probabilidade da gente ter uma perda e empobrecimento do solo por causa da perda dessas bactérias é muito grande. Por isso que queimar o chão nesse caso nunca é recomendável, porque há uma grande probabilidade de perder os micro-organismos que estão no chão, que decompõem e recirculam os nutrientes. Então, no momento a gente sabe que o nitrogênio ele faz um processo de fixação, nitrosação, nitratação, desnitrificação. Aonde entramos nós nessa situação? Bom, nós entramos do nitrato para cá. Então, quando as plantas absorvem o nitrato pelas suas raízes, elas absorvem e transformam para proteínas ou para DNA e RNA. E aí, tu, que é o animal, consome aquilo ali através da comida. Quando tu come aquilo ali, tu transforma em proteína, em DNA e RNA de bicho. Quando acontece isso, se tu morrer ou se tu excretar, o nitrogênio volta para o solo. Então, quando a gente elimina fezes ou urina na natureza, nós estamos devolvendo parte desse nitrogênio. Quando a gente vai ter a decomposição de um cadáver, isso também devolve. Normalmente na forma de amônia e de NO3, de nitrato. Se for amônia, vai passar de novo por essa transformação. Se for nitrato, as próprias plantas podem absorver e um pouco vai voltar para a natureza. Isso fecha toda a parte da utilização e o ciclo do nitrogênio da natureza para nós.